Olá, boa noite a todos. Privilégio mais uma vez nos reunirmos nessa quarta-feira, friozinho, gostoso. Bom estarmos acolhidos no nosso lar, ao lado dos nossos amados. Certamente nesta quarta-feira, reunidos em nome de Jesus Cristo, podemos ter o nosso coração na presença do Pai com a mesma intensidade, como se estivéssemos presentes na nossa querida igreja, Saudação de uma maneira muito carinhosa a todos vocês e o desejo nosso de que essa noite seja uma noite muito abençoada. O Salmo 119, versículo 129, assim nos diz: Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A palavra de Deus, ela é provocativa, ela é interativa, ela é desafiadora. E aquilo que está contido nela são os testemunhos daquilo que Deus fez pela humanidade através do seu povo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, como um instrumento nos nossos dias que pode realmente nos dar uma direção segura e tranquila, nós repousamos tranquilos, nós guardamos em nosso coração e em nossa mente aquilo que a bendita palavra do Senhor nos traz. Vamos orar, em seguida nós iremos glorificar a Deus com Daniel e com a Clariana. Nosso Deus, nosso querido Pai, bom estarmos na Tua presença, esta presença, Pai, que através do Espírito tem nos dirigido, tem nos orientado. Temos sentido, Deus, bem de perto nos momentos em que os nossos pés fraquejam, temos sentido a Tua mão nos orientando, temos sentido, Pai, o Teu toque nos levantando, Senhor Deus, e fazendo com que nós não desistamos. Como é bom, Deus, como é bom termos o Senhor como aquele em quem nós confiamos, aquele em quem nós buscamos refúgio. Queremos nessa noite, Pai, mais uma vez, buscarmos refúgio na Tua palavra, buscarmos, Deus, refúgio no Senhor. Agasalha-nos, Deus, com o Teu Espírito. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. No livro de Atos, eu estou num plano de leitura e hoje foi a vez de ler Atos 5 e Atos 6. E hoje falou sobre um episódio muito interessante. Jesus tinha acabado de voltar, para o céu, e os discípulos dele ficaram aqui e eles faziam grandes coisas em nome de Jesus. E eles pregavam a salvação, eles curavam as pessoas e eles faziam grandes coisas. E a palavra diz que eles faziam essas coisas porque o Espírito Santo de Deus estava com eles. E mesmo assim, fazendo a obra de Deus, eles eram acusados injustamente, eles eram maltratados, açoitados, presos injustamente. E quando eles eram soltos, quando eles podiam ser livres, eles voltavam com alegria para contar junto aos seus irmãos do que tinha acontecido. Eles faziam daqueles açoites, daquela prisão, um testemunho do favor de Deus na vida deles. E o que eles faziam depois? Eles cantavam e eles adoravam a Deus. E hoje o exemplo deles está para nós, para que a gente possa da mesma forma sermos edificados por essa palavra. Porque esse mesmo Deus que estava com eles está conosco, o mesmo Espírito que está com eles está conosco. Nós não só podemos fazer grandes coisas, mas nós podemos experimentar da paz, da alegria, da salvação que há em Cristo Jesus. E essa canção a gente vai falar que nós estamos unidos juntos, para louvar, porque em nós habita o seu Espírito, por isso a gente vai cantar, a gente vai louvar, porque Deus é o único digno. Então que essa vontade, esse Espírito esteja sobre a nossa vida hoje, que a gente possa junto nas nossas casas, nos nossos lares cantar e engrandecer a esse Deus. Amém. Hoje é
a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar. Vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vamos à nossa reflexão dessa noite. Como todos sabem, você que está nos assistindo e que pertence à IPI do Jardim Bonança, nosso tema do mês de junho é Alimentados. E você que está tendo contato com esse vídeo pela primeira vez, a nossa igreja, uma igreja linda, maravilhosa, humilde, lá no Jardim Bonança, né? Tem experimentado realmente com bastante tranquilidade o cuidado de Deus na caminhada, em todos os seus dias, nesse período onde a humanidade encontra-se assustada. O Senhor tem nos alimentado diariamente, sempre, através dos nossos encontros, através da reflexão dessa bendita palavra que tem produzido em nós, em cada um de nós, né? O alívio necessário para que acordemos a cada novo dia pensando no valor da vida, no quanto Deus tem sido bom. A nossa reflexão, e nós faremos no livro, na carta de Paulo, na primeira aos Coríntios, lá no capítulo 10, e eu vou ler até o 13º versículo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram
e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para nosso aviso, para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixa tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que o possais ou a possais suportar. Amém. Esses dias eu estava pensando, numa figura que passou pela minha vida, Reverendo Amin. O pessoal da IPI do Bela Vista sabe quem é essa figura, que esteve lá conosco durante um bom tempo. Reverendo Amin, presbiteriano, convicto, um homem de muita capacidade, e ele tinha uma característica que era de ser descendente de libaneses, me parece, alguma coisa assim. E numa dessas visitas que nós fizemos ao Reverendo Amin, Isabel e eu fazíamos constantemente visitas a esse nobre casal que morava perto da igreja, nós conversávamos sobre tudo. E numa dessas conversas, não sei o porquê isso veio à minha mente agora, nós estávamos conversando sobre sabores, que os sabores dessa parte do mundo que chegou até o Brasil. E falamos então das guloseimas. E eu até perguntei para ele, pastor, o senhor já comeu a cebola do Egito? Ela é tida na Bíblia como algo que trazia recordação do Egito, cebola. E eu sempre achei isso muito estranho. Falei, meu jovem, é porque você nunca comeu a cebola do Egito, ela é muito boa, Ou seja, e por que nós estamos falando isso, Olhando para a carta aqui de São Paulo aos Coríntios, nós podemos também perceber que existe uma relação muito sincera, muito séria, entre aquilo que nós nos alimentamos e aquilo que o Senhor dá de alimento para cada um de nós, no sentido espiritual. E a palavra de Deus aqui, focada pelo apóstolo Paulo, nos relata sobre um povo que foi escolhido por Deus, que foi separado por Deus, mas que por uma dessas casualidades da vida, através de José, que foi vendido lá para o Egito e lá cresceu, a família de José, se tornaram escravos. E houve um tempo, portanto, em que houve a necessidade dessa libertação. E Paulo está tratando exatamente disso, dessa libertação, ou seja, aquilo que Deus havia proporcionado a este povo. Se esse povo que era prisioneiro, era escravo no Egito, e eu como professor de história, realmente estamos até tratando desse momento, lá com o pessoal do primeiro ano do ensino médio, os povos lá da Mesopotâmia, lá do Crescente Fértil, muito interessante, saber que era uma região extremamente próspera, dependente, portanto, da água, onde muitas coisas que se plantavam em torno do rio Nilo produziam de uma forma assim abundante, E nesse sentido, Deus então proporcionou a este povo um elemento extraordinário que foi a libertação. Mas qual, a nossa surpresa quando este povo sai do Egito e logo em seguida ele começa a olhar para trás, Ou seja, começa a perceber e a ter saudades de algumas coisas que haviam deixado no Egito. Haviam deixado coisas que para eles no momento ali do deserto eram fundamentais, mas que nos soam estranho, que me parece ser uma contradição. Deus havia proporcionado a melhor coisa para aqueles que eram escravos, havia proporcionado a liberdade. E eles então começam a fazer comparações entre a liberdade proposta, e aquilo que eles haviam deixado. E lamentavelmente o coração deste povo se inclinava, para as coisas que lá haviam ficado. E o que é que havia ficado no Egito?
senão a recordação apenas de cebolas ou de melões, né, conforme a palavra de Deus diz. E eu gostaria de ler, né, lá no livro de Números, né, para vocês, para nós nos situarmos antes de continuarmos, né, o nosso diálogo. Números, capítulo 11, assim diz, a partir do versículo 4. Números, capítulo 11, 4 a 6. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará de comer carne? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Eu confesso para vocês que me soa bastante estranho, né? Quando aqueles que haviam sido libertos, né, do cativeiro, da opressão, sentem saudade destas coisas. Eu não conheço absolutamente nada do Egito. Conheço apenas aquilo que o reverendo Ami me disse sobre a cebola e o sabor que ela tinha, que era diferente, mas eu não imagino qual que é. Mas, né, eu acredito que se nós pudéssemos fazer uma comparação, eu creio que a liberdade, né, é um elemento muito mais essencial do que simples cebolas ou do que melões, ainda que possam ser os mais gostosos possíveis, né? E a palavra de Deus, então, aqui nos diz que este povo começou a murmurar. E o que nós lemos, né, na carta aos Coríntios de Paulo diz que tudo aquilo que a palavra de Deus realmente traz como história ou como escrito, ela deve servir para o nosso entendimento, né? Ou seja, e nesses dias em que nós também estamos vivendo aí um pseudo cativeiro, né? Estamos aí trancafiados em função do coronavírus, o que nós podemos aprender, né, com esta lição? Ora, a primeira coisa é que Deus proporcionou a liberdade. Deus sempre vai estar interessado na nossa verdadeira liberdade. E o que é ser livre? Essa é uma pergunta, né, que nós podemos constantemente nos fazer. Ser livre significa o quê? Fazermos o que nós desejamos? Comermos aquilo que nós almejamos? Enchermos o nosso estômago com aquilo que pode, né, nos dar prazer? E Paulo então diz que não, isso não é liberdade. Porque isto que este povo experimentou, ao contrário, produziu uma opressão, né, muito grande, a ponto de ter feito com que absolutamente todos ficassem, né, no caminho do deserto, com exceção de apenas 2 desses que iniciaram a caminhada, né, Josué e Caleb. E nós temos uma longa caminhada a fazer, né, nesse tempo que se chama a nossa vida, né, que se chama os nossos dias. E vem-nos uma pergunta, né, nesse momento aqui, em que aparentemente, né, o estresse começa a se achegar para muito. Quando nós olhamos para trás, nós temos tido saudades, o passado tem nos prendido, ou ainda nós temos conseguido olhar para frente e enxergarmos a terra prometida. Isso é fundamental nesse tempo, nessa experiência dos nossos dias de hoje, né? É claro que o ontem, ele fez parte da nossa vida, mas ele não pode, né, fazer com que nós olhemos, né, para a frente, caminhemos para frente e olhando para trás, porque senão nós corremos um grande perigo. E o que é que Paulo, então, aqui nos adverte? Em primeiro lugar, que este povo, quando deu início à caminhada, eles entraram como que não conhecendo toda a verdade daquela caminhada. E esse é um dos maiores perigos, né, que nós enfrentamos quando entramos, né, num desafio novo. De realmente imaginarmos ou de acreditarmos que este período, ou de que aquele período, ou de que período que virá, será apenas um tempo de festividade.
Quando Moisés libertou o seu povo, ele disse que Deus os conduziria de volta, né, a um local, a uma terra que Deus havia prometido lá a Abraão, o patriarca desta nação. Ora, e nós sabemos que, de uma maneira bastante clara, de uma maneira geograficamente falando até, que existia uma distância muito longa. Mas me parece que a alma, né, daqueles que estavam sendo libertos, entusiasmaram-se tanto que não pensaram, né, no amanhã, não pensaram no alvo. E este é um problema quando nós iniciamos uma jornada, quando iniciamos uma caminhada, né, e nos sentimos alvoroçados, entusiasmados em demasia e sem pensarmos, né, exatamente naquilo que está à nossa espera durante a caminhada. É claro que eles iriam caminhar pelo deserto. É claro, né, que eles tinham consciência de que iriam enfrentar problemas, mas no momento da euforia partiram, e quando então começaram as primeiras dificuldades, então, né, esse ânimo começa a arrefecer. E esse é um problema sério, né? Quando o nosso ânimo começa a arrefecer, quando a nossa alma, né, começa a encolher-se dentro de nós, né? E quando isso acontece, passamos, então, obviamente, né, muitas vezes, a termos saudades do passado. Então, é um perigo que o povo de Deus corre nos dias de hoje. Eu me lembro muito bem que quando nós iniciamos, né, esse período de isolamento, né, muita gente brincou muito, né, muita gente acreditou que isso seria algo rápido, né, mas passados aí 3 meses já, né, do isolamento quase que total, as coisas começam a cair na realidade, né? A gente começa a perceber que é mais sério, né, do que quando nós iniciamos a nossa jornada. E agora? A nossa alma, como é que está a nossa alma, né? Como é que está sendo neste momento a nossa caminhada? Quem é que tem nos alimentado? Será que eu tenho tido saudades em demasia daquilo que ficou para trás, ou ainda a expectativa da minha alma, né, é de perceber que Deus ainda está conosco? O povo foi caminhando e foi percebendo, né, que apesar, né, de tudo aquilo que Deus estava proporcionando, de todos os livramentos, né, esse povo começou a deixar a alma esfriar, a ter os seus sentimentos, né, de fato colocados não mais na expectativa do futuro, não mais na expectativa da terra ser conquistada, mas na tranquilidade aparente, né, daquilo que eles haviam deixado. E é claro que não haviam deixado um tempo tranquilo para trás. E a palavra de Deus diz aqui que eles informam que comiam melões ou comiam todas essas coisas diariamente. E a gente sabe que não é uma verdade isso. Provavelmente devem ter aí experimentado em algum momento alguma dessas comidas, mas aquela marca, né, do Egito, aquela marca do melão, aquela marca, né, da cebola, aquela marca do alho acabou ficando. Então era a hora agora deles começarem a reclamar. E muito interessante também quando nós olhamos a saída do povo do Egito, é que a palavra de Deus diz que muitos outros saíram ao lado, né, do povo de Deus. A palavra de Deus no texto diz que o populacho que saiu com os filhos de Deus, né, ou seja, não somente saíram israelitas, mas saíram também, né, outros povos que aproveitaram o momento para partirem do Egito. E é claro que este povo acabou influenciando, né, no ânimo dos judeus ou dos israelitas, né, trazendo questionamentos, né, vocês vão caminhar por quanto tempo, né, o que vocês estão esperando? Ou seja, lentamente as palavras começaram a entrar na mente, né, desses que começaram uma caminhada de libertação, mas que agora já estavam cansados. E é triste quando isso acontece, quando nós percebemos que os nossos ouvidos, né, têm sido contaminados muitas vezes por palavras negativas. É claro que vivemos um momento difícil. É claro que nós não podemos dourar a pílula e acharmos que
é tudo uma maravilha. Não, nada disso. Nós seríamos infantis se assim o fizéssemos, né? Mas é realmente encarar esse tempo aqui como um grande desafio, como algo que pode trazer um ensinamento profundo para a nossa existência. Então, a primeira coisa, conhecer toda a verdade é fundamental. E nós sabemos, e você sabe, que a vida, ela não é fácil. O próprio Senhor disse que nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco todos os dias. Ora, e esse estar conosco todos os dias significa que a sua caminhada, a nossa caminhada ao lado dele vai fazer com que nos momentos difíceis ele venha nos fortalecer, né? O que é que este povo, portanto, qual era a realidade da reclamação deste povo? Qual era de fato, né? Ou de fato, por que é que nós, nos dias de hoje, às vezes reclamamos muito? Então, alguns rápidos ensinamentos, né? Eles desejavam-se, né, muito mais, a preocupação deles era muito mais com a carne do que com o espírito, do que com o agradar a Deus. Eles estavam muito mais acostumados, né, a regalar-se ou a ter ou a perceber que a carne, né, tinha um valor muito maior, né, do que o espírito. E esse é um perigo que também nos dias de hoje, né, o cristão corre, né? Lembrando que sempre que estas coisas que aqui escritas estão, são para o nosso aprendizado. Então é olhar para eles, né? O que é que tem valor para mim neste momento da caminhada, né? É realmente alimentar-me espiritualmente, constantemente, deixar que o Espírito do Senhor venha até a minha vida, né, e reorganize o meu interior, ou então outras prioridades de fato passam a ser, né, importantes. Quando nós olhamos para os textos, né, os textos que aqui contém, nós vamos achar lá em Números 11, né, Números capítulo 11, né, do versículo 4 até o final, nós vamos ver uma barbaridade de coisas, né, que este pessoal fez. Uma barbaridade de coisas, né, que realmente este povo cometeu. Tantos deslizes, né, mostrando de uma maneira bastante clara que eles não haviam entendido o sentido pleno da proposta de Deus com relação à liberdade. Se deixaram contaminar, expuseram-se, né, realmente ao lado de outros povos, né, se contaminaram em relações sexuais que não eram permitidos pelo Senhor, ou seja, se permitiram tudo. Não haviam compreendido de fato aquilo que Deus havia proposto a eles. E acima de tudo, se tornaram constantes murmuradores, né? Como é difícil caminhar ao lado de povo murmurador. Como é difícil estar ao lado de pessoas que só sabem murmurar e falar coisas, ou falar em coisas negativas, diante de uma perspectiva que pode ser muito melhor, né? Então, o grande desafio para nós, queridos, nesses tempos complicados e difíceis é permitirmos sim que não sejam esses elementos, né, exteriores que de fato possam alimentar a nossa alma para essa caminhada aqui. Nós precisamos aceitar o desafio. Nós temos um longo caminho ainda a trilhar, ou se nesse tempo aqui do coronavírus, ou na nossa caminhada e do cotidiano, serão tempos que certamente estão à nossa espera, né? E que poderão trazer para dentro do nosso coração expectativas que podem ser de crescimento ou não, né? E o grande desafio da igreja é de nós não ficarmos presos aos sabores das cebolas, não ficarmos presos, né, aos sabores daquilo que nós deixamos para trás e que aparentemente podem nos fazer falta em determinados momentos. Nós sabemos que quando Deus deu maná para aquele povo, Deus sustentou aquele povo com maná de uma maneira extraordinária. E sabemos de uma maneira clara que este maná dado por Deus continha
absolutamente todos os ingredientes saudáveis, porque senão este povo teria perecido, né? Teria morrido antes de chegar ao final. Mas eles chegaram. Muitos não entraram por teimosia ou por serem murmuradores, mas não era aquilo que o povo queria, não era aquilo que o povo almejava. O povo continuava ainda atrás, né, de coisas que pudessem trazer proveito ou satisfação carnal. E diante disso, né, dessa caminhada que nós temos feito, nós podemos dizer que já estamos nos cansando da caminhada? Que o maná que o Senhor tem nos servido, e o Senhor tem nos servido, precisamos reconhecer isso, né? Manás diariamente, né? Quais são os manás, né, que Deus tem nos dado e que muitas vezes podem, nesse momento, também estar sendo questionados, certo? Será que eu tenho prazer ainda de assistir, né, as meditações? Será que eu tenho ainda o mesmo prazer, né, de louvar a Deus ainda na minha casa, né, quando nós iniciamos essa caminhada? Será que o fato, né, de muitas vezes nós estarmos neste deserto não tem feito com que nós também não nos cansemos da leitura da Bíblia, de louvar a Deus, de agradecer a Deus? O Senhor tem nos dado o maná, e eu te pergunto, de qual maná você pode estar se cansando? Da igreja? Da presença de Deus? Da oração, da leitura bíblica? Não se deixe, querido, não se deixe cativar por outros alimentos, né, que muitas vezes podem ser apresentados a nós, mas que o final dele, segundo a carta de Paulo, é terrível. É nós chegarmos, né, ou não chegarmos ao final da nossa caminhada conforme gostaríamos de chegar, né, fortalecidos, fortes. Por que Josué e Caleb chegaram fortes? Por que Caleb até mesmo pede, né, lá com seus 85 anos, com tal disposição que ele queria uma espada para expulsar os inimigos da terra que ele acreditava ser dele? Qual é a diferença entre esses dois e os demais? Simplesmente Caleb, Josué se deixaram alimentar em todo o caminho pela palavra do Senhor. Se deixaram alimentar pela esperança. Se permitiram, né, muito mais do que o maná, que todos comeram, e todos comeram iguais, não teve comida diferente para ninguém, não teve absolutamente nada de diferente para este que era líder ou para aquele que simplesmente era alguém comum. Todos participaram da mesma coisa. Alguns chegaram diferentes e outros chegaram mais diferentes ainda. Chegue diferente, querido, no final desta caminhada aqui. Que o Senhor continue te alimentando com o maná do louvor, da adoração, desses encontros, né, que são fantásticos, são oportunos para que a nossa alma seja alimentada. Deus te abençoe com uma noite de paz. Deus te abençoe com um verdadeiro maná, né, que o Senhor te serve neste momento, em nome de Jesus. Sinta-se alimentado. Amém. Senhor, obrigado, Pai, porque o teu alimento tem sido servido. Os nossos olhos, os nossos corações, a nossa mente, muitas vezes, tenta ser cativados, Pai, por outros alimentos, estranhos à tua vontade, estranhos ao teu querer. E muitos, Pai, podem, nesse momento, também sentirem-se cansados, abatidos, esgotados. Podem estar até mesmo com saudade de um tempo, Senhor Deus, que passou e que não voltará. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós tenhamos a consciência plena, clara, de que o alimento que vem do Senhor é o suficiente, é o bastante para que a nossa vida tenha sentido, para que os nossos valores não se percam na caminhada, para que nós não nos deixemos, Senhor Deus, cativar por pensamentos ou por vontades estranhas à tua vontade, Pai. Dá-nos da tua graça, Deus. Livra-nos, Deus, de tudo aquilo, Pai, que não seja ou que não proceda do Senhor para nós. E nos alimente hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém.